Brasília. E o assunto agora é saúde aqui no nosso Tarde Nacional. Nós vamos falar sobre pedra na vesícula. Quem é que nunca ouviu falar de pedra na vesícula, né? Mas tem tanto mistério, tanto mito, tanta crendice a respeito de pedra na vesícula, que nós vamos tirar as dúvidas com a doutora Juliana Abud Ferreira, que é médica e gastroenterologista. Doutora Juliana, é um prazer tê-la conosco. Oi, Luísa, boa tarde. Boa tarde. Prazer é meu. Em Brasília estou eu, Luísa Inês. No Rio de Janeiro temos a Dáurea Gramático e em São Paulo... Boa tarde, doutora. Em Boa São tarde. Paulo, Anchieta Filho. Boa tarde, doutora. Boa tarde. Doutora Juliana, vamos lá. O que é essa famosa pedra na vesícula? Oi, boa tarde, então. As pedras na vesícula, né, que também são chamadas de cálculos biliares, ela é a consolidação da bile, do líquido que tem dentro da vesícula, né? A bile é composta por sais biliares, colesterol e água, entre outros compostos, que por alguns motivos vão se solidificar e vão gerar os cálculos, né? E isso afeta a saúde da pessoa? Os cálculos, eles podem não levar a nada, ser assintomáticos, a pessoa não sentir nada, como pode gerar alguns sintomas, como dor, enjoo, dificuldade de digestão, e podem levar também a algumas outras complicações. Então, inflamação da vesícula, inflamação do pâncreas, obstrução dos canais das vias biliares. Tem Então... várias coisas que podem ocorrer pelo cálculo e pela consequência da migração desse cálculo. Quer dizer que ele, às vezes, vai se deslocando, então? Sim, algumas das vezes ele pode sair da vesícula e ir em direção ao intestino pelos canais biliares, e a maioria das vezes, quando isso ocorre, ele obstrui esses canais, e aí geram as consequências que são ruins. Mas o fato da pessoa receber o diagnóstico de pedra na vesícula ou cálculo biliar não implica necessariamente que ela tem que fazer a cirurgia de retirada de vesícula, tem? Então, não obrigatoriamente, né? Assim, a gente acaba indicando a cirurgia da vesícula, mesmo para aqueles pacientes que faz o diagnóstico, a gente diz acidental, né? Então, fez um ultrassom e achou a pedra na vesícula, não estava sentindo nada. Se for um paciente que não tem outros problemas de saúde, que a cirurgia não vai trazer malefício, a gente acaba indicando exatamente por isso, porque as consequências desse cálculo migrar ou dessa vesícula inflamar por causa desses cálculos são muito piores do que se a gente fizer uma cirurgia de maneira programada, sem risco, sem inflamação. Bom, em São Paulo, Anchieta Filho tem pergunta. Diga, Anchieta. Doutora Juliana, eu queria saber o seguinte, se o paciente tem o cálculo e não se manifesta com dor, ele pode, de alguma forma, fazer um exame, identificar isso, e fazendo esse exame, recomenda-se a retirada? Certo. Se realmente não tem dor nenhuma ou não tem enjoo, a gente acaba fazendo o diagnóstico sem querer, né? E o exame que é feito é pelo ultrassom de abdômen mesmo. É o ultrassom que vê o fígado, ele vê também a vesícula e consegue identificar se tem cálculo dentro dessa vesícula ou não. Se for feito o diagnóstico de pedra na vesícula, a gente costuma indicar sempre a cirurgia, conforme eu expliquei anteriormente, porque o risco de consequência ruim dessa pedra obstruir a vesícula, obstruir canal biliar, poder migrar em direção ao pâncreas e fazer uma pancreatite, são coisas que podem aí sim colocar em risco a vida do paciente, então a gente acaba optando por fazer a retirada da vesícula. Ou seja, se o paciente não sente dor, e aí ele descobre de um outro exame, de uma outra forma que tem pedra na vesícula, também se indica a cirurgia. Também indica. Não precisa ser de forma de urgência, né? Dá para programar e fazer de forma eletiva, mas indica-se sim a retirada, fazer a cirurgia. Muito bem. No Rio, Dáurea Gramático também tem pergunta. Dáurea.
Pois é, eu queria saber da doutora se a pessoa que retira as pedras da vesícula, né, se retira esse cálculo, ela nunca mais volta a ter ou pode retornar? Boa pergunta. Na verdade, na vesícula é um pouco diferente de pedra no rim, que a gente retira só as pedras do rim. Quando retira da vesícula, retira toda a vesícula. Então não tem mais chance de ter a pedra novamente, porque a gente retirou toda a vesícula. E a pessoa não passa a ter dificuldade para digerir, por exemplo, alimentos gordurosos, não? Sim, se for ingerido em grande quantidade, pode ter dificuldade, porque assim, a bile não é produzida na vesícula, ela só armazena, né? Então, não consegue juntar uma grande quantidade de bile. Então, se a pessoa ingerir uma alimentação muito gordurosa, às vezes não consegue fazer essa digestão adequada. Então, a gente orienta sempre ingesta moderada de alimentos gordurosos. Uma pessoa que tira a tireoide, por exemplo, em consequência de uma cirurgia, tem que tomar durante o resto da vida um remédio, né, na base de iodo. E quem retira a vesícula também tem que tomar algum remédio a vida toda? Não é necessário suplementar com nada. Quer dizer que retirou, está tranquilo, acabou, né? Sim, porque ela não tem nenhuma função de produção. Como eu disse, quem vai produzir é o fígado, ele continua produzindo, então não precisa suplementar nada. É uma doença também que passa de filho? Ela está no DNA, ela tem não? Tem influência familiar. Ela é muito mais comum nas mulheres, mas tem influência também familiar. Então, quem tem parentes, mãe, pai, avó, que tiveram, tem mais chance de ter também. Falou. Obrigada, doutora. Imagina. Isinei? Doutora Juliana, agora, já que a gente falou aí, né, que quando aparecem as pedras, o ideal é sempre fazer cirurgia de retirada de vesícula, eu queria que a senhora nos orientasse se tem como prevenir a formação desses cálculos, dessas pedras na vesícula. Na verdade, a gente não tem uma prevenção, a gente não consegue fazer uma prevenção. É lógico que a gente consegue, com hábitos saudáveis, reduzir outras complicações, mas não consegue reduzir não consegue prevenir a formação de pedra na vesícula. Então a gente acaba orientando para quem tem mais risco de ter, de fazer o acompanhamento, fazer sempre anualmente um ultrassom para fazer o diagnóstico, porque realmente não há uma prevenção. E não tem nenhuma relação pedra na vesícula com gordura no fígado, por exemplo, nem com cálculo no fígado? No rim, aliás. Não, né? No cálculo no rim não tem, são diferentes, os cálculos não têm relação. Com gordura no fígado também não tem essa relação direta, né? O que a gente sabe, por exemplo, é que pacientes obesos, que têm mais chance de ter gordura no fígado, também tem um fator de risco para ter mais pedra na vesícula. Então, pode ter uma chance maior de ter em pacientes obesos, tanto a gordura no fígado quanto a pedra na vesícula, mas não há uma relação direta. Muito bem. Eu achei interessante a senhora dizer que quando tira a vesícula, né, quando faz a retirada de vesícula, a pessoa, às vezes, quando exagera na gordura, pode ter alguma indisposição, alguma coisa assim, né? Isso. Costuma ter, na verdade, uma cólica intestinal, uma diarreia ou umas fezes mais amolecidas, mas assim, costuma ser de curta duração. Só realmente pós alimentação gordurosa. Então, a interferência basicamente é na ingesta de gordura. Sim, porque a bile é o que vai ajudar a digerir a gordura. Ela vai, é como se fosse um detergente que vai ajudar a digerir a gordura. Então, não tendo ela em tanta quantidade, por não ter armazenamento, você acaba tendo essa dificuldade de digestão da gordura. Então fica aí a dica, porque eu já ouvi gente que fez a retirada, né, que fala que ficou tendo diarreia quando consome alguma comida gordurosa, outros falam, eu como um pão de queijo e já fico com azia e antes de tirar a vesícula eu não sentia nada disso. Então tem razão de ser, né? Tem razão. Tá bom. Então tá aí, gente, olha, quando tiver a pedra na vesícula, Luiz Inês. Né? Diga. Luiz Inês. Fala, Dáurea. Eu tenho uma última pergunta aqui, que o nosso ouvinte Paulo Roberto, morador do centro, mandou uma pergunta aqui perguntando, eu também. Tá que nem eu falando de informação, aqui, dizendo que já ouviu dizer que
dizendo que ouviu dizer. Que ouviu já dizer que semente de tomate, casca de tomate, o tomate, de uma forma geral, provoca cálculo na vesícula, é verdade? Não tem nenhuma relação direta, não, com a vesícula. Pode ingerir o tomate tranquilamente, que não tem... Nada a ver, né? Não tem essa causa. O que eu já ouvi falar em relação a sementes é quando a pessoa tem diverticulite, né, Isso, doutora Juliana? a gente acaba, apesar de não ter nenhum trabalho científico comprovando isso, a gente sempre que o paciente tem diverticulite, a gente acaba pedindo para fazer uma dieta evitando sementes pequenas, né? Então, semente de tomate, de berinjela, gergelim, que pode ser uma das causas da inflamação na diverticulite. Mas é diverticulite, gente, não é cálculo biliar nem pedra na vesícula. Exatamente. Né? Muito bem. Eu vou agradecer, então. Obrigada, doutora. Doutora Juliana Abud Ferreira, médica gastroenterologista. Obrigada, doutora Juliana. Até outro dia. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Um abraço. Abraço. 13h41, nós vamos para o intervalo, mas antes eu quero mandar um abraço para o professor José Filho, do Areal, que, como sempre, está ouvindo o nosso programa. Vou ficar convencida, professor. Ele disse que a voz da Luísa está linda. Ai, ai. Viu essa, Dáurea? A Dáurea já foi para o intervalo. Não, eu estou por aqui. É o que, Lizinei? Que o professor disse que a minha voz está linda. Eu falei que eu vou ficar convencida. Mas normalmente é linda mesmo. Não é só hoje, não, Lizinei. Tá linda beijo. Assim. E você sabe do maior? A gente, quando fica muito rouca, não consegue trabalhar direito porque não tem voz, né? Mas quando vai passando a rouquidão, a voz fica meio sensual, aquela coisa assim. Eu gosto. Quando vai passando a rouquidão, a voz fica sensual, fica boa para a rádio. É bom. Fica bonita, aquela voz mais grave, né? É verdade. Bom, nós vamos então para o intervalo, voltamos em seguida. Tarde Nacional. Você já sabe o número do WhatsApp da Rádio Nacional de Brasília? Vamos conferir? 61 99674 1536, ok? 61 99674 1536. Participe dos nossos programas, dê a sua opinião, peça a música que você deseja. Nós estamos juntos. 61 99674 1536. Rádio Nacional, no coração do povo, no coração do Brasil. Rádio Nacional. Cuidar da água é cuidar da vida. Oi, vizinha. Molhando as plantas à noite? Carol, é a melhor hora, sabia? As plantas ficam mais tempo com água. Durante o dia, a água seca mais rápido. Ah, interessante, Conceição. Eu não tinha pensado nisso. E você tá molhando assim com água de balde? Com mangueira não é mais fácil não, menina? Desperdiça muita água. Essa aqui é água da chuva, Carol. Economiza água e dinheiro. A conta diminui. Olha mesmo. É bom pro bolso também, hein? Água. Economizar para a fonte não secar. Uma campanha Rádio Nacional. Domingo é dia de feira. Feira Livre Nacional. De 9 às 11 da manhã, eu, Fátima Santos e José Neri esperamos você para um programa com muita música e informação. Estamos de volta, né, na Feira do Guará, não é isso, Fátima? Isso mesmo, Nery. Feira Permanente do Guará fica bem ali na QE 25 do Guará 2, bem pertinho do CAV e da Administração Regional. A partir das 9 da manhã, hein, com o seu programa Feira Livre Nacional. Tarde Nacional. 13h44, hora de Brasília. Estamos de volta com Tarde Nacional. Em Brasília, Luísa Inês Vilela, que sou eu. No Rio de Janeiro, Dáurea Gramado.